Se existe um assunto que muita gente fica com uma pulga atrás da orelha quando cai em prova, porque raramente estuda mesmo para aprender, este assunto é contratos de gestão. E hoje, nessa pílula de direito administrativo número 10, eu vou desmistificar, eu vou desvendar, descomplicar esse assunto para você. Então vá se preparando, pega aí papel e caneta, porque com certeza nunca mais na sua vida você vai encontrar uma questão com esse assunto e ficar com aquela cara, ai meu Deus, o que eu respondo? Não vai ter isso, você vai responder de fato. Venha comigo e a gente vai se divertir a beça. Muito bom, esse assunto, o contrato de gestão, é um assunto relativamente novo no direito administrativo brasileiro, é fruto da reforma administrativa que aconteceu no ano de 1998. A Constituição, quando promulgada, não fazia referência a esse tal contrato de gestão, mas com a emenda constitucional 19 de 98, foi incluído lá no artigo 37 o parágrafo 8º, que trata do contrato de gestão. Eu gostaria de fazer a leitura desse esse parágrafo. Olha o que diz o parágrafo 8º do artigo 37. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, essa autonomia, poderá ser ampliada mediante contrato. Um contrato pode ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos da administração direta e entidades da administração indireta. Contrato este a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, ou seja, a entidade vai ter metas de desempenho, vai alcançá-las e, em troca, ela ganha a autonomia financeira, orçamental e gerencial. Cabendo à lei dispor sobre o prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes e a remuneração de pessoal. Ou seja, trata-se de um dispositivo constitucional que requer uma regulamentação para que o legislador possa estabelecer estes pontos que nós comentamos aqui. E se você quiser, de repente, aí, pausar o vídeo rapidamente para pegar a sua Constituição, fazer uma leitura sozinho, sozinha, atento, atenta, para pegar os detalhes desse parágrafo, é ótimo para que a gente possa continuar a nossa aula da melhor forma possível. E basicamente o que eu posso comentar com você é o seguinte, em termos gerais, o contrato de gestão é uma troca. O órgão que controla o outro sujeito vai dizer o seguinte, olha, eu te controlo, mas eu estou disposto a controlar menos. Em outras palavras, eu estou disposto a ampliar sua autonomia. Mais autonomia para você gerenciar suas atividades, autonomia para você definir o seu orçamento e poder executar esse orçamento. Então, autonomia gerencial, autonomia orçamentária e financeira, a chamada autonomia GOF, gerencial, orçamentária e financeira. Então, eu estou disposto a ampliar a sua autonomia, eu estou disposto a te controlar menos. Agora, em troca, o que você tem que me dar? Você tem que alcançar determinadas metas de desempenho, ou seja, você vai ter que ser mais eficiente. Basicamente é isso, é uma troca, né? É como eu brinco, é um contrato de pai e filho. O pai chega para o filho adolescente e fala, filho, é o seguinte, eu sei que você reclama, que eu pego muito no seu pé, que eu estou o tempo todo observando seus horários, procurando saber com quem você está, onde você está, que horas volta. Eu sei que você não gosta muito disso e eu estou disposto a diminuir o meu nível de cobrança. Vou te dar mais autonomia, mas em compensação eu tenho uma lista de tarefas. Quando você executá-las, quando você alcançar essas metas, então, em troca, eu dou essa autonomia. E o filho se compromete em troca da autonomia. É basicamente isso, um contrato de gestão. Lembrando que a Constituição Federal não usa a expressão contrato de gestão. Ela usa a expressão contrato. Mas as leis que regulamentam determinados contratos é que batizaram, trouxeram essa expressão contrato de gestão. E, basicamente, o contrato de gestão ele pode ser firmado de três composições. Há três composições possíveis para um contrato de gestão. A primeira composição é um órgão firmando contrato com outro órgão. O órgão controlador
firmando um contrato de gestão com o órgão controlado. Seria um exemplo, o Ministério da Fazenda firma um contrato de gestão com a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Diz assim, olha, Receita, eu sei que você está subordinada a mim e eu te controlo, mas eu estou disposto a ampliar a sua autonomia caso você se comprometa a atingir determinadas metas, por exemplo, de arrecadação. Então, a primeira composição é órgão mais órgão. É óbvio que a doutrina vai criticar por uma série de razões essa coisa, órgão firmando contrato com órgão é totalmente inadequado. Só que como o nosso objetivo aqui não é um objetivo acadêmico em relação ao direito administrativo, e sim acertar questões de prova, eu não vou entrar nessa polêmica. Fica fechado assim? Basta você saber que é possível que o contrato de gestão seja firmado com um órgão e outro órgão. A segunda composição do contrato de gestão é a composição em que um órgão celebra o contrato com uma autarquia ou fundação pública. Um órgão da administração direta vai celebrar um contrato de gestão com a autarquia ou fundação pública que esteja a ele vinculada. Vamos pegar um exemplo? A FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, fundação pública, é uma entidade vinculada ao Ministério da Saúde. E aí o que acontece? O Ministério pode sim propor à FUNASA dizer o seguinte, olha FUNASA, se você se comprometer a atingir metas de desempenho, eu posso ampliar a sua autonomia gerencial orçamentária financeira. E a FUNASA, poxa, que bacana, eu quero. Então, eles podem firmar um contrato de gestão. Então, órgão mais entidade órgão mais autarquia ou fundação pública. Neste caso, é órgão mais autarquia ou fundação pública, certo? E aqui é uma peculiaridade. Quando essa autarquia ou fundação pública celebra o contrato de gestão com o órgão a que ela está vinculada, há uma qualificação especial que ela recebe. Ela vai, a partir daquele momento, ser chamada agência executiva. Professor, então, o que é uma agência executiva? É uma autarquia ou uma fundação pública que celebra um contrato de gestão com o órgão ao qual ela está vinculada. Se a FUNASA, no exemplo que eu dei, celebrar o contrato de gestão com o Ministério da Saúde, a FUNASA ela passa a ter uma qualificação especial. Sabe aquele negocinho de jardim de infância? É uma estrelinha na testa por conta de ser um bom aluno. A FUNASA passa a ostentar esse título. Ela será uma agência executiva. Tudo bem? E para fechar, a terceira e última composição do contrato de gestão é o contrato firmado entre um órgão da administração direta mais uma entidade privada instituída por particulares sem fins lucrativos. Vamos usar uma expressão que você não vai encontrar na prova de direito administrativo, mas didaticamente ela funciona muito bem. ONG. É um órgão mais uma ONG. Sei lá, uma ONG no Rio de Janeiro que por meio do esporte busca retirar os jovens da ociosidade para que eles não sejam capturados pelo tráfico. Então, veja, essa ONG desempenha esse trabalho e aí o que acontece? Ela procura o Estado para dizer, olha, Estado, eu faço uma atividade que é de interesse coletivo, eu não tenho finalidade lucrativa com isso. Você está disposto a me incentivar? Me gerando aí um investimento orçamentário, me disponibilizando servidores para trabalhar aqui sem que eu tenha que pagar esses servidores, ou seja, com ônus para o Estado, ou me disponibilizando uma sala num prédio público, um andar num prédio público, ou seja, Estado, você está de alguma forma interessado em me fomentar? O Estado, opa, legal, você é capaz de cumprir essas metas? Sim, sou, então legal. Aí veja, neste caso específico, essa ONG, na prova de direito administrativo você vai encontrar esta entidade particular sem fins lucrativos, firma um contrato de gestão com o Estado, óbvio, é uma ONG na área de esportes, então ela vai firmar o contrato de gestão com o Ministério dos Esportes, certo? E aí o que vai acontecer? A partir deste momento, essa entidade particular, privada, ela vai ganhar também uma qualificação especial. Assim como a autarquia e a fundação pública passa a ter a qualificação de agência executiva quando ela celebra contrato de gestão, esta entidade privada sem fins lucrativos também vai ganhar uma qualificação. Ela vai ser chamada organização social. Ela será uma OS. Eu não sei se você já ouviu falar, as OS, elas são organizações sociais. O que é uma organização social? É só uma qualificação que essa entidade privada recebe por firmar um contrato de gestão com o Estado. E para fechar, já caiu na prova da Receita Federal, uma questão que
pouquíssima gente acertou, e se vier a cair de novo, ou numa prova da Receita, ou numa prova de um outro concurso, você não vai entrar nessa estatística dos que erram. A questão dizia o seguinte, é que nem sempre o contrato de gestão tem por objetivo ampliar a autonomia da entidade contratada. E é verdade. Por quê? Porque nos dois primeiros exemplos que eu dei, órgão mais órgão e órgão mais autarquia barra fundação pública, realmente, aquele que é o contratado no contrato de gestão, ele tem mais autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Só que nesta última composição, que é órgão mais entidade privada sem fins lucrativos, o contrato de gestão não gera mais autonomia para a entidade, porque ela já é 100% autônoma. Ela é entidade particular, ou seja, ela tem lá seus dirigentes, eles tomam decisões, eles não têm que dar satisfação ao Estado. Agora, a partir do momento em que essa entidade celebrar um contrato de gestão com o Estado e passar a ser uma organização social, ela vai ter uma série de controles que ela antes não tinha. Por exemplo, o controle do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai querer saber, olha, qual a destinação que você deu para aquela verba do orçamento que foi recebida. Então, no caso da entidade privada sem fins lucrativos, o contrato de gestão não amplia a autonomia, pelo contrário, ele diminui a autonomia. Mas, por outro lado, o que a entidade ganha? Ela ganha fomento, incentivo, dinheiro, bem público, servidor público, ou seja, ela vai ter ali uma verdadeira injeção na sua estrutura para que ela possa desempenhar ainda melhor suas atividades, tá bom? Então, estas são as 3 composições possíveis de um contrato de gestão. Eu espero que tenha ficado claro para você. Se porventura não ficou, use o campo de comentários abaixo para fazer sua pergunta, para dar o seu feedback, para dar a sua sugestão. Para mim é muito importante saber o que você está achando de tudo isso. Fala comigo, eu me sinto sozinho na internet. Isso aqui, de uma certa forma, é excelente porque aproxima pessoas. Eu tenho alunos em todos os cantos do país, mas por outro lado, às vezes eu fico meio perdido. Poxa, o que será que as pessoas estão achando? Comenta aqui embaixo para eu saber o que você está achando. Coloca a sua pergunta e nós vamos nos esforçar para, em tempo recorde, poder te responder, tá bom? E quero deixar aqui, por fim, uma sugestão. Caso você queira estudar mais direito administrativo comigo, de forma gratuita, 100% gratuita, eu vou deixar o link aqui de uma aula de mais de 1 hora, frenética, de conteúdo intenso que eu disponibilizei para que você possa aprender mais de direito administrativo. Eu vou expor um grande tema do direito administrativo e aí eu vou fazer um esquema mental sobre esse mesmo tema e depois eu vou resolver questões sobre esse assunto. Então, uma super aula gratuita que você pode assistir agora, neste momento, acessando o link que se encontra aqui na parte de baixo do vídeo ou na descrição, conforme o caso. É isso, era o que eu tinha para dizer nessa pílula de direito administrativo número 10 e a gente se encontra nos nossos próximos vídeos ou nos próximos podcasts, conforme o caso, e eu deixo aqui para você, a fim de concluirmos, o meu abraço efusivo do seu professor Eliesley Silva.